Imagine só a cena: um funcionário de voo desembarca em Moscou com uma carga que faria qualquer traficante invejar. 4 malas e uma bolsa, todas recheadas com mais de 50 quilos de anfetamina pura, outros 5 de uma mistura psicotrópica proibida e um balde, sim, um balde, cheio de derivados metálicos usados na produção de drogas. Tudo isso, claro, cortesia de um tal Sapou, que deve ter achado que transportar 105 quilos de entorpecentes entre Pequim e Moscou era apenas mais um dia de trabalho. Até que a polícia descobriu o esquema, prendeu o rapaz e colocou seus comparsas na lista dos mais procurados. O problema? As provas, aqueles mesmos 105 quilos, sumiram do aeroporto Vnukovo depois de 5 anos guardados a 7 chaves. Pois é, ou as baratas e ratos locais desenvolveram um gosto sofisticado por estimulantes, ou alguém por lá decidiu que aquele estoque era melhor aproveitado em doses homeopáticas entre os funcionários. Se você já passou por Vnukovo nos últimos anos e achou o pessoal de mais alegre, agora sabe por quê. E não é que a história se repete. Um conhecido meu, que trabalhava no extinto Gosnarkocontrol, sim, aquela agência que supostamente combatia o tráfico, vivia no luxo enquanto cuidava das apreensões. Coincidência? Talvez. Ou talvez seja só mais um capítulo da mesma novela: quem vigia os vigilantes quando o tesouro é tentador demais. Mas o verdadeiro escândalo da semana não é esse. É a bomba que a Vada soltou: a Rússia, banida por 4 anos de qualquer competição internacional. Motivo? Doping sistemático, manipulação de exames e uma tentativa patética de forjar dados para encobrir tudo. Agora, a pergunta que não quer calar: por que diabos alguém faria isso? A resposta é simples como água: porque no esporte de alto rendimento, quem não ultrapassa, não chega ao pódio. E nossos atletas, infelizmente, foram pegos com a boca na botija, ou melhor, com a seriga na veia. Claro, dá para ficar horas esbravejando contra a injustiça, chamando a Vada de conspiradora e os juízes de corruptos. Mas vamos ser honestos: se o sistema fosse justo, metade das medalhas do mundo estaria no lixo. Basta olhar para os irmãos Williams, com seus corpos esculpidos em laboratório, ou para o Bjerdalen, o asmático norueguês que dominou o biatlo como se respirar fosse opcional. Doping? É claro que sim. A diferença é que eles sabem esconder. Nós, não. Agora, o que resta aos nossos atletas? Mudar de nacionalidade, como farão muitos nos próximos meses, ou ficar aqui, carimbados como traidores por quem nunca sujou as mãos. Porque, no fundo, todos sabem: se você passa a vida treinando para ser o melhor e de repente te dizem que seus sonhos valem menos que um exame de urina falsificado, a escolha é óbvia. Quem ficaria? E as consequências? Nada menos que 4 anos no ostracismo, sem Tóquio 2020, sem Pequim 2022, sem Copa do Catar em 2022, sem Universiadas. Nada. Zero. Um apagão esportivo que vai doer mais que qualquer sanção econômica. Enquanto isso, a resposta das autoridades russas. Um vice-presidente da Duma, o senhor Petróleo Olegovich Tolstói, solta a pérola: não precisamos ir a Tóquio. Vamos fazer nossas próprias Olimpíadas. Genial! Afinal, se não podem competir, que ao menos inventem um evento onde sejam os únicos participantes. Assim, pelo menos, garantem o ouro em tudo, até em natação sincronizada masculina, por que não? No fim das contas, a lição é clara: o esporte moderno é um circo de hipocrisia. Uns dopam e ganham aplausos, outros dopam e levam suspensão. Uns fingem que não sabem, outros são pegos e humilhados. E enquanto a Rússia chora pela injustiça, o mundo ri porque, no fundo, todos estão fazendo a mesma coisa. Só que uns são mais espertos. Ou têm melhores advogados. Então, se você um dia for barrado numa festa ou num clube, lembre-se: pelo menos não é uma Olimpíada inteira que estão te tirando. Ainda. E você pode muito bem começar a boicotar tudo agora mesmo, porque, afinal, boicote é sempre o método mais eficiente, ou pelo menos o mais barulhento. Aliás, falando em boicotes, muitos de vocês já estão reprovados na sessão de inverno antes mesmo dela começar, então por que não transformar o fracasso em protesto? A Rússia mãe, essa mesma que vocês tanto amam, já os expulsou da vida há tempos, então, Oleg, obrigado pelo aviso, mas a verdade é que ninguém aqui precisa de mais um chute. Vocês já estão no chão. E já que estamos falando em boicotes, por que não estender a gentileza?
Campeonato do Mundo no Catar? Olimpíada de Inverno onde quer que seja, porque, claro, não nos convidaram. Universiadas das quais também fomos banidos? Vamos boicotar hoje. Afinal, a Santa Rússia está à beira do seu período mais sagrado, o Natal. Ou melhor, o Novo Ano, porque é nessa época que vocês, como sempre, vão devorar Olivier, afogar as mágoas em vodka e acordar no dia 2º de janeiro com a cara inchada, a conta no vermelho e a certeza de que a vida é uma piada sem graça. Mas o pior não é a ressaca. É olhar no espelho e perceber que, mais uma vez, vocês prosraram todo o dinheiro em presentes para esposas, que não merecem, amantes, que não ficam, amigos, que nem ligam, e parentes, que só aparecem quando precisam de algo. E o que sobra? Nada. Absolutamente nada. A não ser que, claro, vocês tenham algo que eu tenho, a carta consciência, o presente perfeito para quem não quer acabar o ano como um mendigo bêbado chorando no banheiro. Por que a carta consciência é revolucionária? Primeiro, parcelamento sem juros. Vocês podem comprar todos os presentes agora e pagar depois, enquanto a ressaca some e a culpa por ter gasto demais vai sendo diluída em prestações suaves. Segundo, nenhum pagamento inicial. Sim, aquele dinheiro que vocês não têm porque gastaram tudo na Black Friday, ou no bar da esquina, não é problema. Terceiro, descontos exclusivos em lojas parceiras, porque nada diz um Feliz Natal como a ilusão de que vocês estão economizando enquanto afundam ainda mais em dívidas. E o melhor. Vocês ainda ganham bônus e miminhos, tipo a sensação de que são espertos por terem caído nessa armadilha com estilo. O link para solicitar a sua está na descrição. Assinem, peçam, e transformem esse Natal em algo tão suave e agradável quanto o Olivier da sua mãe, que, aliás, provavelmente fez com maionese vencida. Falando em mutantes, as Olimpíadas de 2036 podem até ser ficção na minha cabeça, mas a realidade já nos deu um espetáculo bem mais interessante. A queridíssima Svetlana Loboda lançando seu novo álbum, Novo Roma, a nome tão original quanto um político prometendo mudanças. Mas o verdadeiro show não é a música, é o pôster. A diva, com toda a elegância que lhe é peculiar, segura a própria perna, sim, a própria, como se fosse um troféu. E não qualquer perna, uma obra-prima da natureza, digna de fazer o ator Pinin chorar de inveja. Mas o detalhe que rouba a cena? 6 dedos. Isso mesmo, enquanto vocês mal conseguem contar até 5 sem tirar os sapatos, Loboda nasceu com um extra. Um 6º dedo, prova científica de que ela é, tecnicamente, uma mutante. E não qualquer mutante, uma com vantagem evolutiva. Imaginem só, aquele dedo a mais deve ser o segredo dos seus passos de dança hipnóticos, a âncora perfeita para piruetas que deixariam uma ginasta olímpica, dopada ou não, no chinelo. A ciência ainda não explicou, mas eu aposto que, se vocês forem a Kunstkamera, em São Petersburgo, não vão encontrar nada tão fascinante quanto isso, nem nos frascos com fetos de 2 cabeças. E o melhor. Loboda ama sua perna. Beija, acaricia, posa com ela como se fosse a Mona Lisa dos membros inferiores. E quem pode culpá-la? Com uma raridade dessas, ela não é só uma estrela pop, é um fenômeno genético. 6 dedos, uma perna de deusa, e um álbum chamado A Novo Roma, porque, claro, quando você é uma mutante, até o nome do disco tem que soar épico. Meus aplausos, Svetlana. Se a seleção russa de mutantes um dia for às Olimpíadas, você já tem vaga garantida. Agora, falando em tragédias reais, porque, sim, a vida não é só pernas de 6 dedos e cartões de crédito predatórios, temos o caso de uma escola em Moscou onde não cristãos, ou, como preferem chamar, pessoas normais, não ousaram existir. Uma professora, claramente possuída pelo espírito de um censor do século XIX, decidiu que, no período da quaresma, não se pode falar, andar, respirar fundo, só rezar e sofrer. E quando alguns alunos, os tais não cristãos, tiveram a audácia de viver, ela chamou a polícia. Ou melhor, chamou os alunos do 11º ano, aqueles que, como todos sabem, são a milícia moral da escola. O vídeo é de cortar o coração. A professora, com a fúria de quem acabou de descobrir que o café da manhã estava salgado, esbraveja: o que vocês estão fazendo no templo? Onde estão as mãos? Na bunda? Notem a teologia impecável, no posto, as mãos devem estar na bunda, não no bolso ou, Deus nos livre, no celular. E os pobres diabos, claro, não têm escolha a não ser engolir a humilhação,
porque na Rússia, a escola não é um lugar para aprender, é um campo de reeducação onde professores malucos decidem quem merece existir. Isso, aliás, explica por que 90% dos russos odeiam a escola. Não é o sistema, não são as notas, não é o tédio, é o sadismo disfarçado de pedagogia. Essas professoras, porque, sim, são sempre elas, agem como se fossem delegadas da moral divina, mas na verdade são só umas malucas com poder. Será que é falta de café? Será que é excesso de vodka na noite anterior? Ou será que o sistema simplesmente atrai psicopatas que encontram na sala de aula o único lugar onde podem torturar impunemente? Seja como for, esse vídeo é a prova definitiva de que escola não é templo do conhecimento, é um manicômio obrigatório. E se vocês não acreditam em mim, perguntem a qualquer aluno que já foi humilhado por carregar o celular errado ou por não saber de cor os 147 salmos que a tia louca do dia decidiu que eram essenciais. E para fechar com chave de ouro, temos a ex-concorrente olímpica e atual deputada Svetlana Zurova, que decidiu nos presentear com sua visão sobre a reformada previdenciária. Segundo ela, os deputados assumiram a responsabilidade e, em troca, receberam ódio e ataques. Mas, vejam bem, a responsabilidade deles não foi criar leis justas, foi aumentar a idade da aposentadoria enquanto fingem que isso é um estímulo para viver mais. Zurova ainda teve a cara de pau de dizer que em qualquer país do mundo, o aumento da idade da aposentadoria é uma tendência global. Sim, Svetlana, assim como roubar é uma tendência global, mentir é uma tendência global, e deixar o povo na miséria enquanto os políticos vivem como reis também é. Mas o melhor veio quando ela solçou. Tem um conhecido de 55 anos que não consegue se aposentar. Eles dizem, a lei mudou, trabalhe até os 70 ponto. Parabéns, Svetlana. Porque nada diz um país próspero como forçar um homem de 70 anos a varrer ruas ou fazer bico como segurança de supermercado enquanto você, no seu gabinetinho aquecido, decide que 80 anos é a nova meta. Afinal, na Rússia, depois dos 50, ninguém contrata você e então, que tal passar os próximos 40 anos, sim, 40, sobrevivendo de biscates? Os aposentados que eu conheço já estão pedindo para aumentar a idade para 90, porque, no ritmo que vamos, morrer antes de se aposentar vai virar esporte nacional. Mas não se preocupem, camaradas. A Zurova tem uma solução: sejam mais saudáveis. Sim, porque o problema não é o sistema, é vocês, preguiçosos. Se tivessem comido menos olivier e bebido menos vodka, talvez aguentassem trabalhar até os 100. Parabéns, Rússia. Vocês não só perderam as Olimpíadas, perderam a dignidade. E enquanto isso, os livros, os livros. Aquela coisa que formava pessoas normais antes de virarem massa de manobra para políticos corruptos e professores sádicos. Mas isso, meus amigos, é assunto para outro dia. Por enquanto, peguem sua carta consciência, comprem presentes que não podem pagar, e preparem-se para mais um ano de mentiras, hipocrisia e mutantes no poder. Feliz Natal! Ou, como dizemos por aqui, os livros. Essa coisa que, segundo alguns angênios da internet, transforma pessoas em debilóides inúteis, incapazes de segurar uma conversa sem citar um podcast de autoajuda ou um reels de 3 segundos. Mas não se preocupem, caros espectros do capitalismo tardio, eu tenho a solução para vocês. Porque, vejam só, no mundo ideal de hoje, você não precisa ser um ser pensante, basta ter 3 assinaturas sagradas, uma para música, para afogar a voz da consciência, outra para streaming, para assistir Squid Game pela 4ª vez enquanto rola o feed do Instagram, e, é claro, a assinatura do Clube de Malhação, porque nada diz um sucesso como uma foto no story suando em cima de uma esteira que custa mais que o seu aluguel. Mas espere. Há uma 4ª assinatura, a mais importante de todas, aquela que separa os alfas dos betas, os winners dos losers, a assinatura de um serviço de livros. Sim, você ouviu direito. Não aqueles livros empoeirados que sua avó guardava na estante, não, estamos falando de 250 mil títulos digitais, uma biblioteca tão grande que até o algoritmo do TikTok ficaria confuso. E o melhor: você nem precisa ler tudo. Tem resumos prontos, porque, sejamos honestos, seu cérebro já está frito depois de 3 horas de doom-scrolling no Twitter. Clica, lê 2 frases, decide se o autor é um gênio ou um charlatão, spoiler, 99% são charlatões, e segue a vida. Até tem recomendações de celebridades,
Porque nada valida uma obra como o carimbo de aprovação de um influencer que comprou o livro só para postar no Instagram com a legenda Mind Blown. E a cereja do bolo? Sincronização mágica. Imaginem, vocês estão no metrô, fingindo ler Crime e Castigo para impressionar a moça do lado, que, aliás, está ouvindo flow de funkeiro em volume máximo. De repente, chega a sua estação. Um toque. O livro vira áudio. Você sai, coloca o fone, e voe lá, Dostoiévski agora é narrado por uma voz robótica enquanto você caminha até o escritório, onde passará as próximas 8 horas fingindo trabalhar. Chega lá, senta, olha para a tela do Excel com ódio, e, outro toque, volta ao livro, como se sua vida tivesse algum sentido além de alimentar o sistema. Genial. Tão genial que até parece que alguém pensou nos real problemas da humanidade, como fazer as pessoas se sentirem cultas sem esforço. E, claro, tem desconto. Porque nada diz um Feliz Natal como um cupom de 25% para você se sentir menos culpado por gastar dinheiro em algo que nunca vai usar. Promo Code, Minaev. Ou, como eu gosto de chamar, o código para iludir a si mesmo por mais um mês. Agora, mudando de assunto porque, afinal, falamos de livros, e livros levam à cultura, e cultura leva à arte contemporânea, e arte contemporânea leva a perguntar que porra é essa pendurada na parede. Sim, estou falando da banana colada com fita adesiva. Não, não é uma piada. É a arte. E não qualquer arte, é uma obra vendida por $120 mil na Art Basel, porque, claramente, o mundo decidiu que qualquer merda com um preço inflacionado vira genialidade se um galeriachento disser que é. E o pior? Tem gente que compra. Tem gente que defende. Tem gente que olha para isso e pensa, uau, que profundidade existencial, enquanto o verdadeiro significado é, alguém pagou meu aluguel por 6 meses por um adesivo e uma fruta podre. Mas por que isso existe? Porque o mundo da arte moderna é o lugar onde dinheiro sujo vai lavar a alma. Imaginem, um oligarca russo, um traficante colombiano e um CEO de startup fracassada entram em uma galeria. Nenhum deles entende nada de arte, mas todos sabem que comprar um conceito, seja um banheiro de ouro, um quadradinho branco ou uma banana grudada, é mais fácil do que admitir que são analfabetos culturais. Então eles pagam. E os artistas? Bem, eles só precisam inventar uma história absurda, esta banana representa a fragilidade da existência pós-capitalista, e pronto, você tem um negócio. E o mais engraçado? Funciona. Porque, no fundo, a arte contemporânea não é sobre beleza, significado ou talento. É sobre status. É sobre poder dizer, eu tenho Maurício Catala na minha sala, mesmo que seja só um print pirata colado na geladeira. É sobre pertencer a um clube onde as regras são, 1. Não questionar, 2. Pagar caro, 3. Repetir que é profundo até acreditar. Enquanto isso, o resto de nós fica aqui, olhando para a banana, pensando, será que se eu colar um abacaxi na parede com Super Bonder, viro milionário? Resposta, não. Porque você não tem um galeriachento para vender sua obra para um idiota rico. Mas quem sabe? Talvez seu NFT de um print screen do WhatsApp valha algo um dia. Até lá, Feliz Natal, capitalistas. Ou, como dizemos por aqui. Enquanto isso, o tenente híbrido da guerra informacional russa fatura milhões com suas narrativas, e você acha que colar um abacaxi na parede é absurdo? Por favor. Nesse mundo, tornar-se milionário não exige talento, mas sim uma combinação letal de audácia e um público de otários com cheque em branco. Poderia ler livros, estudar história da arte, aprender a pintar com guache, mas por que perder tempo? O mercado prefere comprar arte contemporânea, esse refúgio perfeito para vigaristas de gravata e colecionadores com complexo de inferioridade. É simples, chega um galerista com sorriso de tubarão e diz pro tio Vânia, dono de 10 iates e uma coleção de relógios que custam mais que um hospital público, Vânia, meu caro, você não vai ficar para trás, vai? Essa mancha de tinta com cheiro de mijo enlatado é uma instalação conceitual do artista Zalupa Napali, uma reflexão sobre a efemeridade do capitalismo tardio. Hoje vale $50 mil, daqui a 10 vai estar em 500. Eu, como seu amigo, te dou por 35. Oportunidade única. O tio Vânia, que não entende porra nenhuma mas tem medo de parecer pobre, assina o cheque na hora.
E a esposa, que já dividiu a fortuna dele na separação da semana passada, sussurra no ouvido: compra, Vânia, senão a ligueca vai rir de você no jantar dos Rotary. Pronto. Mais um investimento cultural feito. Mais um artista visionário financiado. Mais um oligarca, desses que a Rússia ainda produzia em massa há uma década, feliz por ter comprado status em forma de lixo enlatado. E falando em lixo enlatado, Maurizio Catella, esse gênio do sarcasmo que transformou arte em um espetáculo de mau gosto, vendeu um banana colado na parede por $120 mil. Piada? Não, crítica social. O mesmo cara que criou o nono hora ou um meteoro esmagando o Papa por €800 mil, ou um vaso sanitário de ouro, sim, gente usa ou coisa, ou crianças enforcadas em árvores, porque nada diz a Natal como infanticídio estético. Mas o banana? Isso é amadorismo. O verdadeiro ápice da provocação veio em 1961, quando Piero Manzoni, outro gênio do absurdo, enlatou sua própria merda, rotulou como a merda de artista e vendeu as latas por preços astronômicos. Dizem que era gesso. Eu prefiro acreditar que era merda mesmo, afinal, o mercado de arte é um esgoto a céu aberto, então nada mais justo. E como toda boa farsa, a história tem sequência. Em 2019, um artista comeu banana de Catella em uma performance, porque se você faz merda é instalação, mas se come merda é arte performática. O título? Hungry Artist. Gênio puro. Ou, como diria o povo, fome de atenção. Claro, nem tudo é fraude. Tem Warhol, tem Roto, tem obras que de fato dialogam com a forma, a cor, a existência. Mas o problema é que, no meio desse lixo reluzente, 99% do mercado de arte é um cassino para ricos sem gosto e artistas sem vergonha. Um ecossistema perfeito onde galeristas ganham fortunas vendendo nada para ninguém que, por sua vez, paga fortunas para parecer alguém. E os oligarcas? Ah, eles adoram. Especialmente os de países em desenvolvimento, há aqueles que, como a Rússia de 10 anos atrás, ainda acreditavam que comprar um quadro de um palhaço chorando por $3 milhões era sinal de sofisticação. Mas falando em coisas que não prestam, vamos à cultura local. Na Rússia, a tradição de transformar absurdo em normalidade é quase uma arte. Em Ekaterimburgo, por exemplo, um museu resolveu censurar estátuas nuas colando adesivos nos mamilos e genitais das esculturas. Segundo a direção, era para proteger as crianças. Porque, claro, o problema não é a falta de educação sexual ou a pobreza crônica, é a estátua do David corrompendo a juventude. Minha sugestão: por que não estender isso? Que tal cobrir toda a arte clássica com fita crepe? Afinal, se uma criança vê um peito esculpido, ela vai crescer gritando, no recreio e postando nudes no V-Contact. A solução é óbvia: ou censuramos tudo, ou arrancamos os membros das estátuas. O David de Michelangelo? Fora. A Vênus de Milo? Corta os braços e os seios. Assim, finalmente, teremos uma geração pura, livre da tentação da arte degenerada e pronta para se entregar ao verdadeiro vício nacional, vodka, corrupção e memes do Putin cavalgando um urso. E já que falamos em soluções criativas, nada supera o gênio popular russo. Em Omsk, os cidadãos, cansados de quebrar suspensões e torcer tornozelos em crateras urbanas, resolveram tapar os buracos com batatas. Sim, você leu certo. Em vez de asfalto, batata. A prefeitura, é claro, respondeu com a elegância burocrática de sempre: jogar lixo orgânico na rua é proibido. Reclamações sobre asfalto devem ser encaminhadas ao setor competente. Tradução: prefiro que vocês quebrem a coluna do que usem a cabeça. E, não vamos consertar porra nenhuma. Mas não se preocupe, porque a Rússia também sabe fazer magia. Em Ryazan, a capital do Natal da Santa Rus, o principal evento do ano foi o acendimento da árvore de Natal. Com pompa, fanfarra e a presença do vovô gelado, sim, o Papai Noel russo, que mora em Veliki Ustюг, aparentemente, tem poderes metafísicos. Só que tinha um detalhe: a árvore não tinha luzes. Os organizadores, então, reuniram a plateia para um ritual ancestral: gritar: árvore, acende, em coro, na esperança de que a energia do povo russo fizesse as lâmpadas materializarem por fé. Não funcionou. A solução: adiar o evento e prometer que, da próxima vez, as luzes estariam lá.
Porque na Rússia, se a realidade não coopera, você inventa uma nova realidade. E por falarmos em inventar realidades, nada supera a criatividade do partido Edinaia Rossia, Rússia Unida. Em Kurs, eles promoveram um concurso de desenho infantil chamado Anded Moroz Edinoros Papai Noel do Partido Único. O objetivo? Crianças desenhando o vovô gelado como um membro leal do regime. Porque nada diz em espírito natalino como doutrinação política desde a infância. Mas, pelo menos não é um banana colado na parede. Ainda. E se falarmos de mestres em reinventar realidades, Yuri Lushol, o ex-prefeito de Moscou que governou a cidade por quase 2 décadas, era um verdadeiro artista do impossível. Não por acaso, seu reinado começou em 1990, justo quando a Rússia emergia dos escombros da URSS, filas quilométricas, prateleiras vazias, uma economia em frangalhos e uma capital que, apesar de tudo, ainda sonhava ser grande. Lushol não apenas sonhou, ele fez. E como fez, com a audácia de quem não pede permissão, a astúcia de quem sabe onde enterra os corpos, às vezes literalmente, e o carisma de um avô que distribui doces, enquanto rouba a casa das crianças. Nos anos 90, Moscou era um faroeste pós-soviético, e Lushol, o xerife que decidirá quem ficaria com o ouro. Ele teceu uma teia tão intrincada de alianças com empresários, mafiosos e burocratas que até hoje historiadores se perdem nos fios. O Cherkizovsky Market, aquele elefante branco do crime organizado, controlado por Thelma Ismailov, sim, o mesmo que depois fugiria do país acusado de assassinatos encomendados, floresceu sob sua bênção. E não era segredo. Em vídeos que circulam até hoje, vemos Lushol, sorridente, declarando em um aniversário de Ismailov que finalmente chegou o dia mais importante do ano, não o Natal, não o dia da cidade, mas o aniversário de um bandido. Detalhe: anos depois, Ismailov seria acusado de mandar matar concorrentes. Coincidência? Em Moscou, não existiam coincidências. Existiam acordos. Mas Lushol não era só o padrinho da sombra. Ele era também o showman supremo, o cara que transformava a miséria em espetáculo. Em 1997, para celebrar os 850 anos de Moscou, sim, ele inventou que a cidade era 50 anos mais velha do que os livros diziam, orquestrou um festival tão grandioso que até hoje parece ficção. Jean-Michel Jarre iluminou os céus de Vorobyov-Gori com lasers, lojas foram obrigadas a exibir cartazes comemorativos, e os comerciantes contribuíram, voluntária ou involuntariamente, para o caixa do evento. Foi nesse mesmo ano que inaugurou o primeiro shopping center de Moscou, na Manesha, um luxo tão absurdo para a época que parecia um milagre. Ou uma piada de mau gosto, dependendo de para quem você perguntasse. E então veio o Petro e de Zurab Tsereteli, aquele pesadelo de bronze de 98 metros que Lushol plantou às margens do rio Moscou, como se quisesse lembrar aos moscovitas que o bom gosto era um conceito relativo. A inteligentsia entrou em pânico. Jornais estamparam o monumento com um grande anchisa e manchetes como afora, o czar. Mas Lushol, mestre em dividir para reinar, já tinha outro público cativo, os artistas do teatro Bolshoi, os veteranos de guerra, os pensionistas que recebiam seus ambonos Lushol, pequenas mesadas que garantiam votos e lealdade. Enquanto a elite intelectual xingava, a Moscou popular aplaudia. Afinal, quem se importa com estética quando há pão, ou pelo menos a promessa dele, na mesa? Em 1999, ele coroou sua obra-prima, a reconstrução do Templo de Cristo Salvador, demolido pelos bolcheviques e substituído por uma piscina pública. Sim, a ironia é deliciosa. Lushol enterrou a piscina e ergueu a catedral em tempo recorde, mesmo com a Rússia afundando no default de 1998. De onde vem o dinheiro? Perguntavam. Doações? Respondia ele, enquanto empresários generosos, muitos dos mesmos que lucravam com a corrupção na prefeitura, recebiam isenções fiscais em troca de contribuições. O templo foi inaugurado com pompa, justamente no ano em que Lushol decidiu que queria mais, não bastava ser prefeito, ele queria ser czar. Sonhava com o cargo de primeiro-ministro, ou quem sabe presidente. Para isso, aliou-se a Yevgeny Primakov, formando o bloco Otechestvoia Rossia, Pátria Toda a Rússia, uma coligação que prometia salvar o país, até ser esmagada pela máquina de propaganda de Putin. Aqui entra um dos capítulos mais suculentos da história russa, a guerra midiática entre Lushol e o jornalista Sergei Dorenko, âncora do Canal 1. Dorenko destruía o prefeito no ar, expondo seus esquemas, suas alianças duvidosas, seu autoritarismo. Lushol nunca perdoou.
Dizem que, anos depois, quando soube da morte de Dorenco, em 2019, comentou com um sorriso amargo: justiça poética. O destino, aliás, tem um senso de humor perverso. Dorenco morreu em maio, Luxol, em dezembro do mesmo ano. Dois inimigos, uma só vala. Derrotado por Putin nas eleições de 1999, Luxol ainda se agarrou ao poder por mais uma década, como um rei deposto que se recusa a deixar o trono. Continuou a moldar Moscou à sua imagem. Moscow City, os arranha-céus que hoje definem os Skylin, foi ideia sua, embora tenha sido construído já sob outros governantes. Permitiu que Tsereteli enchesse a cidade com suas esculturas monstruosas, como se quisesse garantir que ninguém esquecesse seu legado, nem que fosse por terror. Sua esposa, Helena Baturina, transformou a Inteco em um império da construção civil, devorando terrenos e contratos com a bênção da prefeitura. Até as abelhas entraram na jogada. Luxol, um apicultor ou um hobby que virou piada nacional, espalhou colmeias pela cidade enquanto seus oponentes o chamavam de um homem que confunde Moscou com um apiário. Mas todo império ruí. Em 2010, depois de um escândalo envolvendo corrupção e um veredicto de Medvedev, confie em mim, Luxol foi demitido. O homem que um dia foi intocável virou um fantasma político, um relicário de uma época em que Moscou era construída e destruída, à força de vontade, dinheiro sujo e um sorriso no rosto. Morreu em 2019, deixando para trás uma cidade que ainda carrega as suas cicatrizes, os prédios tortos de Moscow City, os monumentos de Tsereteli, os bairros inteiros erguidos por sua máquina de concreto. E, é claro, a lição eterna de que, na Rússia, o poder não se perde, ele apenas muda de mãos. O resto? História. Ou melhor, sua versão da história. E então chegou o momento em que até o respeito se tornou uma moeda de troca barata. Luxol, o príncipe soberano de Moscou, viu seu reinado ruir não por um golpe de estado ou uma revolta popular, mas por algo muito mais prosaico, o fogo. Não o fogo metafórico da revolução, mas o fogo literal dos pântanos turfeiros queimando sob a cidade em 2010, envenenando o ar com uma névoa tóxica que transformou a capital em um pesadelo pós-apocalíptico. Hospitais lotados, idosos morrendo de infartos, crianças com os pulmões queimados e onde estava o Batiuska Luxol, o pai da cidade? Em férias. Em algum resort distante, enquanto Moscou sufocava, ele respirava ar puro, como se o sós fosse apenas um detalhe inconveniente, um You're my heart, You're my soul que não merecia sua atenção. Claro, não foi isso que o derrubou. Foi apenas o pretexto perfeito. Porque na Rússia, ninguém cai por incompetência, cai por deslealdade, por ter se tornado incômodo, por ter esquecido que o poder, como um animal selvagem, só tolera um alfa por vez. E quando Luxol foi afastado, assistimos a um dos espetáculos mais grotescos da política russa, o coro de aduladores que ontem o chamava de gênio administrativo, salvador de Moscou, o homem que fez a cidade funcionar, hoje o esmagava com a mesma voracidade com que antes o louvava. Ladrão. Corrupto. Destruiu a arquitetura. Roubou o futuro da cidade. Os mesmos jornalistas, os mesmos artistas, os mesmos burocratas que, dias antes, beijavam seu anel. A moral da história? Na Rússia, a lealdade é uma via de mão única, e a memória é tão volátil quanto o preço do petróleo. E então, como em todo bom enterro de uma era, veio o ritual. O patriarca Kirill, o mesmo que abençoa tanques e justifica guerras, oficiou a cerimônia no Templo de Cristo Salvador, ironia das ironias, um monumento reconstruído com o dinheiro do povo, assim como a maior parte dos feitos de Luxol. Nenhuma responsabilidade, nenhuma autocrítica, apenas a pompa de um sistema que nunca erra, apenas ajusta seus peões. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, Edgar Zapache, o grande diretor do Circo de Moscou, aquele mesmo lugar onde leões são espancados até sangrar e elefantes são quebrados psicologicamente para que saltem em argolas, dava sua contribuição filosófica ao debate. Eu mandaria o homem quebrar esses torcedores nos corrimãos, amanhã eles falariam com você de outro jeito. Sim, porque nada diz mais sobre a decadência de um império do que um palhaço com poder, no caso, um palhaço literal, donos de um circo onde a crueldade é espetáculo e a inteligência, um acessório dispensável. Zapache, o mesmo que uma vez disse que animais não têm alma, o que, dado seu currículo, pode muito bem ser uma projeção, agora se oferecia para resolver conflitos sociais com ossos quebrados e sangue no asfalto. E o pior. Em outro tempo, em outro regime, essa fala seria aplaudida.
Porque na Rússia, a violência não é um bug do sistema, é um feature. Enquanto isso, nos estádios, algo inesperado acontecia. Valerá Amigo, um faná do Spartak, foi preso por liderar coros ofensivos contra um jogador. Nada de novo sob o sol russo, exceto pelo que veio depois. Em vez de se curvarem, os torcedores se uniram. Spartak, Zenit, Rubin, Lokomotiv, CSKA, de repente, as rivalidades foram esquecidas em nome de algo maior, a recusa em ser tratados como gado. Aos 30 minutos do jogo, o setor dos ultras esvaziou. Uma greve silenciosa, um boicote que ecoou por toda a liga. Você usou um cachecol? Já é criminoso. Ironizavam. E o sistema, acostumado a esmagar dissidências com botas e cacetes, se viu diante de um inimigo que não podia comprar, nem intimidar, nem cooptar, a solidariedade. Zapachny, é claro, não o entendeu. Seu instinto autoritário só conhece a linguagem da força bruta, então ele insistiu, eu quebrava todos eles. Mas os torcedores responderam no mesmo tom, nós quebraríamos você primeiro. E não era uma ameaça vazia. Em um país onde leões do circo são mais protegidos do que manifestantes, onde a polícia prende adolescentes por memes e solta oligarcas por crimes, a ironia de um palhaço dando lições de ordem é tão absurda quanto previsível. E assim, enquanto a Rússia entra em mais um ano de farsa trágica, onde a justiça é seletiva, a memória é curta e o poder é eterno, só nos resta uma coisa: rir. Porque se não rirmos, choraremos. E se chorarmos, eles vão pensar que estamos fracos. Então aqui está, assinem o canal, compartilhem com os amigos, espalhem a palavra como um incêndio nos pântanos de Moscou. Porque se há uma coisa que esse país nos ensinou é que, no fim, a única moeda que vale a pena é a atenção. E nós? Nós queremos 120 mil inscritos até o ano novo. Não por vaidade, mas porque 120 mil pessoas unidas são mais difíceis de ignorar do que um circo cheio de leões famintos. E que 2024 nos encontre mais fortes. Ou, pelo menos, mais barulhentos. Música.